Bom, minha rapaziada, o Clássico Grenal terminou, o Campeonato Gaúcho também, mas a gente ainda vê reflexos no dia após essa perda do título gaúcho por parte do Internacional. Tem muita coisa pra gente falar, principalmente do descontentamento do Internacional, que vai à Federação Gaúcha de Futebol mais uma vez, com reclamações em relação à arbitragem também do jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho, a súmula do árbitro Rafael Klein e também denúncias a figuras do Internacional, e a gente vai falar sobre isso nesse conteúdo. Antes eu peço para tu deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, e é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. É a minha e pode ser a sua também, então te registra, o link tá aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo, tá? Bom, eu quero começar aqui com alguns desdobramentos ainda do jogo de ida, tá? Da final do Gauchão, porque eles aconteceram, esses desdobramentos, na manhã desta segunda-feira. O Grêmio e 3 profissionais do Inter foram denunciados por incidentes no Clássico Grenal 450, o jogo de ida da final do Gauchão, na Arena, no final de semana passado, tá? Sem ser nesse, no outro, no dia 1º de março. Do lado do Inter, o lateral esquerdo Bernabei foi denunciado pela falta cometida no Amuso, que gerou a sua expulsão ainda no primeiro tempo. Ele pode pegar de 1 a 3 jogos de suspensão a serem cumpridos no próximo Gauchão. Sinceramente, aqui não vai acontecer nada, tá? Provavelmente o Bernabei não vai ser suspenso porque foi um lance de jogo. Ainda assim foi oferecida a sua denúncia, o que pra mim já é um escárnio por um lance de jogo, tá? Depois, o executivo de futebol Fabinho Soldado foi denunciado em 2 artigos por invadir o local destinado à equipe de arbitragem e desrespeitar membros da arbitragem. Ambos prevêem uma suspensão de 15 a 180 dias. Pra mim também tem um absurdo aí, tá? Invadir o local destinado à arbitragem, ele tava na zona mista da arena, ele pode estar ali. Ele tava fazendo o caminho pro vestiário, ele tinha ali recebido os atletas e tava indo pra dentro do vestiário. Ele não invadiu um local que era da arbitragem. É a zona mista em que todo mundo circula, os jogadores também, tá? Então, achei estranho. O Fabinho, pra quem não lembra, quando ele tá indo pro vestiário, ele diz: achei que não ia acontecer, Daronco. Achei que seria uma arbitragem como deveria ser. Cara, não sei se vai acontecer algo com o Fabinho, tá? Sinceramente, acho que o Inter vai conseguir juridicamente defender o Fabinho da melhor forma nesse caso, tá? E depois tem a situação do técnico Paulo Pezzolano por assumir conduta contrária à disciplina, que prevê uma suspensão de 1 a 6 partidas, e ofender alguém em sua honra, que pode render também mais 6 jogos de suspensão. Tudo isso em relação à entrevista pós-jogo do técnico Paulo Pezzolano, em que ele reclamou muito da arbitragem, falou sobre o Daniel Nobre ser gremista, criticou o árbitro do jogo também, o Anderson Daronco. Acho que essa do Pezzolano, eles têm aí mais provas, no caso, que podem de fato prejudicar o Pezzolano, mas são suspensões que valem só para o próximo Campeonato Gaúcho, tá? E aí eu quero ir agora para a súmula do jogo de ontem, tá? Porque essa súmula do Rafael Klein, do árbitro da partida, tem algumas questões importantes que também podem ser objetos de denúncia nos próximos dias, tá? Alguns incidentes aconteceram no Beira-Rio ontem e foram relatados na súmula. O Rafael Klein citou 2 dirigentes do Inter: o Fabinho Soldado, que já tinha sido envolvido no jogo de ida, e o vice-jurídico do Inter, o Jorge Oliveira Filho, tá? Na súmula diz o seguinte: após o término do primeiro tempo, no momento em que a equipe de arbitragem se deslocava para o vestiário, fui abordado pelo executivo de futebol do Inter, o senhor Fabinho Soldado, que proferiu as seguintes palavras: durante todos esses anos que estou no futebol, nunca fui tão roubado como estou sendo hoje. Além do referido acima, o senhor Jorge Roberto Cunha de Oliveira Filho, identificado como advogado do Internacional, partiu para cima da equipe de arbitragem sendo contido pelo policiamento e, além disso, proferiu as seguintes palavras: tu é um ladrão, tu estás nos roubando, seu FDP. E aí depois ele coloca ali o doping, mas citou aí 2 dirigentes do Inter, o executivo de futebol Fabinho Soldado e o Jorge Oliveira Filho, que é vice-jurídico do clube. Depois também são citadas questões que aconteceram no Beira-Rio, tá? Ele coloca: aos 49 minutos do primeiro tempo, após a marcação de falta a favor da equipe do Inter, garrafas e copos contendo líquidos
vindos do local em que se encontrava a torcida do Inter, foram arremessados em direção ao campo de jogo, próximo da árbitra assistente Mayra Mastella Moreira, no entanto sem atingi-la. Aos 53 minutos do primeiro tempo, durante a comemoração do gol do Grêmio, um isqueiro foi arremessado em direção aos atletas da referente equipe. No entanto, o objeto não atingiu nenhum atleta. E aos 36 minutos do segundo tempo, sinalizadores foram acesos no local em que se encontrava a torcida do Inter. Foi solicitado através do sistema de som do estádio que cessassem com os mesmos. Então foi isso que foi citado pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein na súmula. Vamos ver, né? Provavelmente vai ter aí depois denúncia do STJD em relação a alguns pontos, mas, cara, para ser bem sincero, não tem como condenar a revolta, né, dos dirigentes do Inter com tudo que aconteceu aí nos últimos jogos do Gauchão. O Inter vai enviar um ofício, tá, gente? Essa é a informação que eu obtive agora, no início da tarde, conversei com uma pessoa, fonte do alto escalão da direção do Inter, que me relatou, sim, Lucas, vamos enviar um ofício a CBF não, a Federação Gaúcha de Futebol. O Inter vai tentar ouvir o áudio do VAR, quem sabe possa ser divulgado hoje o áudio do VAR em relação ao lance do pênalti no Alan Patrick, que o Rafael Klein marca no campo e depois volta. Estou com o site aqui aberto da CEAF, né, da Comissão Estadual de Árbitros de Futebol, onde são divulgados os áudios do VAR. Até o momento nada, mas também pode ser que eles aguardem aí o pedido do Inter e depois seja divulgado. Foi mais ou menos assim que aconteceu na última semana depois do jogo da ida, mas o Inter de novo vai enviar um ofício à federação. O que eu ouvi é que o Inter sabe que de forma prática não vai acontecer nada, mas o Inter acredita que precisa ter essa postura institucional, de não aceitar tudo calado. Então o Inter vai se manifestar, vai até a federação, vai enviar esse ofício aí nas próximas horas, reclamando mesmo, entendendo que nada vai acontecer, tá? Deixa tua opinião aqui nos comentários, não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho. Eu volto à noite pra gente atualizar tudo que de mais importante aconteceu no dia de hoje no noticiário do Inter, tá? Beijo, um abraço e até daqui a pouco.